Oh meu Deus, Brian. Fala moçada, Ricardinho Bio aqui na área. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Galera, comigo aqui tá tudo ótimo e a gente vai meio que finalizar o tema de grupos vegetais falando das angiospermas. Galera, esperma significa semente, anjo, cobertura, proteção. A partir de agora, esses vegetais apresentam sementes protegidas. Protegidas por quem? Pelo fruto. Então, pela primeira vez, a gente vai falar de plantas que apresentam frutos. Não só isso, são as primeiras plantas a apresentarem flores e também terem uma dupla fecundação. Segura a onda, vai assinar o canal, dá um like no vídeo, porque agora, meu irmão, o bicho vai pegar. Vamos nessa! Galera, bom, vamos então começar falando das angiospermas e de suas principais características. Eu queria comentar um pouquinho nessa foto, porque vocês estão visualizando aqui dois tipos de frutos e que apresentam uma disposição diferenciada de sementes, né? Então vocês estão vendo que no abacate eu tenho uma única semente e bem grandona, e no mamão eu tenho várias sementinhas pequenas. Eu vou pedir para vocês tomarem cuidado, depois a gente vai estudar fruto, mas assim, muitas vezes, ao invés de ter um fruto, você pode ter uma infrutescência, que são vários frutos unidos, e aí tendo várias sementes. Mas também existe o caso de uma única flor conseguir originar um fruto com várias sementes. Então a gente vai ver que os frutos carnosos, que têm essa polpa mais carnosa, eles podem ser classificados em drupa e baga, que é exatamente se só tem uma única sementona ou se tem várias sementinhas unidas. O mamão é uma baga e o abacate é uma drupa. Galera, vamos então para as características gerais. Continuam sendo traqueófitas, continuam sendo espermáfitas ou espermatófitas, tanto faz, e continuam sendo fanerógamas, tá? Ou seja, elas continuam apresentando estruturas reprodutoras visíveis. Galerinha, uma outra coisa importante. O tamanho ele é variável. Eu falei que muitas gimnospermas eram de grande porte. Eu falei, inclusive, que as maiores árvores do planeta eram do grupo das gimnospermas. Isso não significa que não vai existir angiosperma de grande porte. Claro que vai. Mas é porque as angiospermas, por terem uma elevada irradiação adaptativa, colonizarem os diferentes ambientes, a pressão seletiva foi muito diferente em cada região. Então eu tenho uma diversidade tamanha dessas angiospermas, desde as gramíneas, uma grama, que é uma angiosperma, até uma mangueira grandona e tal. Então, pessoal, o tamanho é bem variável, mas todas vão apresentar raiz, caule, folha. Aí agora, pela primeira vez, a gente vai ter flores, que são órgãos reprodutivos desenvolvidos, mas atrativos, o que os estróbilos da gimnosperma não eram. A semente a gente já tinha na gimno e se mantém na angiosperma, mas agora ela é protegida por uma cobertura que é o fruto. Então, pessoal, não vamos esquecer que o fruto nada mais é do que uma estrutura que vai proteger a semente. Bom, vamos caminhar. E eu queria comentar com vocês uma outra coisa. Turma, essas plantas continuam sendo sifonogâmicas. Elas formam um tubo polínico num formato de sifão e isso permite a elas, possibilita uma independência de água na hora de fecundar os gametas. Então a gente vai continuar tendo aquela estrutura, aquela estratégia de transferir o grão de pólen, e o grão de pólen formar o tubo polínico e transferir o gameta fora da água, tá? Então elas também polinizam bem. Nós temos dois grupos dentro das angiospermas, as monocotiledôneas e dicotiledôneas.
Depois a gente vai usar um pouquinho mais de tempo para falar desses dois grupos, mas eles recebem esse nome de acordo com a quantidade de folhas embrionárias, tá? Que vão participar do processo de germinação quando a semente começa a originar uma nova planta. Uma outra característica importante, gente, e muito repetitiva já nas minhas aulas, é que todos os grupos vegetais vão ter aquele ciclo haplodiplobiontico, alternando gametófito haploide e esporófito diploide. Esse ciclo é chamado de metagênese ou alternância de gerações. Continuamos predominando o esporófito diploide, porém o gametófito agora continua sendo lá aquela estrutura bem simples que é o grão de pólen, o masculino, e eu vou ter o gametófito feminino, que é o saco embrionário, bem reduzidos, igual nas gímeos. Eu coloquei o último tópico em destaque porque, galera, presta atenção no que eu vou falar. Turma, isso já caiu muito em provas, principalmente em vestibulares que tem questões discursivas. Por quê? Que onde a gente vai, que a gente vê um jardim botânico, a gente vai numa mata, numa floresta, um local que tem ricas vegetações, a gente praticamente só encontra angiospermas. Por que que a diversidade de angiospermas e a quantidade é muito maior na maioria das regiões? Por que que eu tenho tanta angiosperma e eu tenho tão poucos vegetais dos outros grupos? Então, o que está relacionado com o sucesso evolutivo das angiospermas quando eu comparo com os demais grupos? Pessoal, esse sucesso evolutivo ele está associado a uma relação entre as flores das angiospermas e os insetos. Então, eles coexistiram no ambiente, numa determinada época, numa era geológica, e eles, por mecanismos de coevolução, a flor ofertava néctar, alimento para os insetos, e os insetos, ao se alimentarem do néctar, involuntariamente transferiam o pólen para as outras plantas mais distantes. Então, um se beneficiava com o outro. Meio que uma associação ali simbiótica, né? Uma protocooperação importante. E nesse caso, galera, a gente teve uma relação direta com o sucesso das angiospermas. Porque esse grão de pólen levado pelos insetos poderiam chegar a linhagens de angiospermas que nunca chegariam pelo vento, como era nas gimnospermas. Então, se eu tiver assim uma série de agentes polinizadores e diferentes mecanismos de dispersar a semente, para que a semente consiga germinar em ambientes diferentes, em ambientes mais longos, isso corrobora com o maior sucesso desse grupo. Então eu poderia dizer que uma grande diversidade de agentes polinizadores associada a diferentes mecanismos e diferentes agentes dispersores de semente contribuíram para o sucesso evolutivo das angiospermas quando comparado com os demais grupos, tá? Isso é muito importante, fica como dica para a gente. Bom, galera, sabendo disso, vamos seguir. Gente, coria vem de dispersão, tá? E eu tenho muitos agentes dispersores da semente. E eles dispersam semente porque o fruto é atrativo. Então, eles vão comer o fruto e involuntariamente acabam dispersando a semente. A gente tem peixes que podem ser dispersores de semente. A gente tem aves que dispersam muitos pássaros. A gente tem mamíferos. Então, tem uma diversidade grande de agentes que dispersam a semente por meio de frutos atrativos. Eles vão se alimentar da matéria orgânica do fruto e acabam levando essa semente para ambientes mais distantes, favorecendo a irradiação do grupo. Gente, então não está difícil da gente imaginar que a pressão seletiva nas angiospermas foi aquela favorecendo as linhagens que tinham frutos e flores atrativas para facilitar essa dispersão, tanto do pólen quanto da semente. Só um adendrozinho, gente, que é o seguinte, quando eu tenho uma dispersão pela água, tipo coco, tá? O coco tem algumas estruturas assim que conseguem flutuar e ele pode passar de uma ilha para outra e tal. Quando a dispersão é pela água, a gente chama de hidrocoria. Quando é por animais, zoocoria, tá? Então é meio óbvio assim essas nomenclaturas. Bom, se coria é dispersão, a gente vai ter ófila como sendo polinização.
Então, as angiospermas, ao contrário das gímenos, que só polinizavam pelo vento, as angiospermas vão ter uma grande diversidade de agentes polinizadores. Desde agentes físicos, o vento, a água, como agentes biológicos, né? Quando são animais, a gente chama de polinização zoófila, e aí a gente tem por insetos, que é a entomófila, por aves, a ornitófila, por morcegos, pense na bananeira, né? Se bem que o pé de banana, gente, ele tem algumas peculiaridades, porque essa banana que a gente conhece, que não é a banana selvagem, ela é uma linhagem triploide. Então a gente tem dificuldade de produzir gameta viável, com número cromossômico viável, e geralmente essas plantas se reproduzem assexuadamente por outros tipos de reprodução, que não envolvem fecundação. Bom, então tá aí a gama de agentes polinizadores. Vamos falar dos dois grupos das angiospermas. A gente tem a mono e a dicotiledônea, tá? Essa classificação tem a ver com o número de cotilédones, que são folhas embrionárias que ficam no interior da semente, e é pré-requisito para a germinação esses cotilédones saírem e atuarem como as primeiras folhas do novo vegetal. A monocotiledônea, ela tem apenas um único cotilédone. Após a germinação, você consegue visualizar uma folha comprida e com nervuras paralelas, assim, tipo capim, tá? Vocês já conhecem muitas plantas que são do grupo das monocotiledôneas, das palmeiras, que tem essas folhas desse jeito. As dicotiledôneas já são, na verdade, após a germinação vão nascer 2 cotilédones, daí o nome. E as folhas, gente, elas têm nervuras reticulares, são essas nervuras que são dicotomizadas aqui, né? Então tem essas quebrazinhas, isso é típico de dicotiledônea. Analisar a folha, gente, é a característica mais fácil de você diferenciar os dois grupos. Mas vamos imaginar que você é um botânico, ou você é um estudante que vai fazer uma prova relacionada com essas características. Se não tiver folha para analisar, eu vou analisar o quê? Bom, você pode fazer um corte no caule da planta e você vai visualizar que nas dicotiledôneas, os vasos condutores eles são organizados no centro, ó, a gente chama de concêntrico. Sempre o floema mais para fora e o xilema internamente. Já nas monocotiledôneas, a distribuição desses vasos é toda irregular, mas sempre com floema mais externamente e xilema mais internamente, mas uma distribuição bem irregular, tá? Então a gente pode tentar observar a distribuição dos vasos condutores. Uma outra característica é analisar o tipo de raiz. Monocotiledônea tem raiz sem ramo principal. Não existe aquele ramo mais robusto principal. Mas a dicotiledônea tem, então ela tem um ramo principal, a gente chama essa raiz de raiz axial, tá? Uma série de raízes que vocês já visualizaram tem essa característica. Depois a gente vai ter aula de órgãos vegetais, mas assim, muitas raízes armazenam amido. E quando a gente come o amido que é oriundo da raiz de uma planta, geralmente a gente chama isso de tuberosa. Batata doce, inhame, o aipim, né? Algumas regiões do Brasil é a mandioca. Beleza. Galera, o tipo de flor também é uma característica que pode ser utilizada para diferenciação. Se o número de pétalas das flores, por incrível que pareça, se o número de pétalas das flores forem múltiplos de 4 ou de 5, nós vamos chamar de pentâmeras ou tetrâmeras. E essas flores pentâmeras ou tetrâmeras são típicas de dicotiledôneas. Muitas têm exatamente 4 ou 5. Agora, se forem múltiplos de 3, a gente tem uma flor trímera. Prof, mas e se ao mesmo tempo for múltiplo de 5 e de 3, ou de 4 e de 3? Aí você vai analisar, gente, outras características para diferenciar, tá? Mas por incrível que pareça, o número de pétalas também indica o grupo dessas plantas. Para quem não entendeu direito cotilédone, a gente tem aqui uma ilustração. Aqui eu tenho, gente, as sementes, né? Então, quando a semente germina, a casca da semente a gente chama de tegumento. Algumas sementes, elas têm esse tegumento mais rígido e a água geralmente ela vai deixando ele mais frágil para ele ser retirado,
Mas em alguns casos a semente tem que passar, por exemplo, pelo suco gástrico de algum animal. É uma forma também de você ter uma coevolução, tá? Alguns agricultores, quando querem plantar uma semente específica, eles têm que raspar ou cozinhar uma parte da semente para o tegumento sair. Mas tem que tomar muito cuidado para não matar o embrião. Turma, essa semente quando germina, então vejam vocês aqui que eu estou observando 2 cotilédones, ó, 2 folhinhas. Então ela é uma dicotiledônea. Já no outro exemplo aqui, a gente tem uma única folha só. E aqui é a monocotiledônea, que é da gramínea, do capim, da palmeira, do coqueiro. Então a gente tem uma série de grupos aí que fazem parte, tá? Gente, um destaque, o feijão é dicotiledônea, a ervilha também. Agora existem outros frutos secos que eles são do grupo das monocotiledôneas. As monocotiledôneas apresentam a maior quantidade dos frutos secos, que são chamados de cariópse. O fruto é exatamente a casca. Não existe aquela matéria orgânica suculenta. A matéria orgânica está na semente, no endosperma da semente. A gente tem a principal fonte de grãos e de alimento para as populações humanas são a partir de monocotiledôneas. Plantação de milho, de arroz. A gente tem uma série de grupos aí que fazem parte das monocotiledôneas e são a base da alimentação humana, tá?